O que eu tenho feito para parar com o álcool? Quais estratégias eu tenho usado para parar com o álcool? Eu já estou 3 meses e 14 dias sem álcool. E eu tenho feito isso que eu vou falar aqui no vídeo, tem me ajudado muito. Se você está querendo também parar com o álcool, como eu te convido a ficar aqui comigo nesse vídeo e prestar atenção, que talvez pode funcionar para você também, como tem funcionado para mim. Desde o início, eu uso de truques mentais, o que eu poderia dizer assim, truques mentais. Eu tentei parar várias vezes, por vários anos, e não conseguia. Teve um dia que eu acordei de ressaca, com muita ressaca, né? E eu pensei, nossa, eu preciso parar. O que que eu vou fazer? O que que eu tenho que fazer? E eu fui pesquisar na internet o que outras pessoas que já tinham conseguido parar com o álcool fizeram e faziam, né, para poder conseguir se manter em sobriedade. E a primeira coisa delas que eu vi foi praticar o só por hoje. Eu comecei a praticar o só por hoje e daí parece que começou a andar, a fazer sentido para mim. Eu bebi por mais de 20 anos e eu pensei muitas vezes que eu não conseguiria parar. Eu tentava parar de todas as formas, mas eu não conseguia. E nesses anos todos que eu tentei parar e não conseguia, eu sempre me imaginava o dia que eu estaria vivendo em sobriedade, o dia que eu estaria vivendo a minha vida sem álcool. Pois bem, eu tentava, não, tá lá na frente já, eu já tô vivendo essa realidade, mas aqui na prática eu não conseguia, porque eu continuava bebendo e continuava bebendo. Foi só no momento, assim, que eu trouxe, vamos dizer assim, o que já era realidade lá na frente para o concreto hoje, que eu consegui, que eu coloquei a mão na massa, que eu me refreiei, que eu coloquei rédea nas minhas vontades, sabe? Só na hora que eu usei de comportamentos e padrões concretos que eu consegui parar. Porque enquanto estava lá no meu imaginário, estava lá intocado. Nada mudava, nada mudava. Só mudou na hora que eu consegui fazer coisas concretas. Aí o que, que eu fiz? Eu fui pesquisar o que, que eu preciso fazer para parar com o álcool. Tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então eu vou começar a praticar essas coisas. E comecei a praticar cada uma delas. E uma coisa, assim, fundamental quando a gente quer parar com o vício do álcool é que você precisa entender que você não pode, você não consegue vencer ele para sempre. Se você quiser pensar já como que vai ser todo o seu trajeto de vida sem álcool, dificilmente você vai conseguir. Para o álcool, a gente só vence ele um dia de cada vez. É só por hoje sem álcool. E eu comecei a praticar essas coisas, né? Só por hoje sem álcool. Daí vem o evitar ambientes, lugares e pessoas que te levam ao primeiro gole. E eu evitei e evito até hoje tudo que me leva ao primeiro gole. E eu vou dizer com muita sinceridade, hoje não me faz falta nenhuma aquilo assim que eu jurava que eu nunca conseguiria viver sem. Hoje já não me faz falta, eu vivo super bem. Hoje eu escolho não beber. Eu ainda não vou para lugares e que não me interessa, na verdade. Assim, para mim era impossível eu viver minha vida sem estar naqueles lugares com aquelas pessoas. Hoje, para mim, assim, aquilo já não faz falta nenhuma. Daí a importância de praticar o só por hoje. Porque conforme você vai praticando, você vai se fortalecendo. E conforme você vai se fortalecendo, mais força vai chegando e mais você vai ficando sem o álcool. Você vai criando essa, vamos dizer assim, uma bolha do bem, né? Que você já vê, você identifica um gatilho e você já desvia dele. Você não vai chegar lá na beira do gatilho e fuçar ele lá para ver se você é forte o suficiente para passar por ele. Eu não faço isso. Porque eu me preservo, eu preciso me preservar. Se eu não me preservar, eu caio. E nesse caminho, eu uso de truques, coisas assim que eu chamo de truques mentais. O que seriam esses truques mentais? Eu engano a minha mente. Lá no início, eu precisei fazer muito isso. Eu precisava enganar a minha mente. Como que você faz isso? Falando com ela que você vai ficar sem a bebida só por hoje. E o curioso é que no início eu falava isso para mim mesma, e ao mesmo tempo eu pensava, ah, tá, então eu vou ficar só por hoje, mas amanhã então eu bebo. Eu dizia, sim, amanhã, mas hoje não. Quando chegava no dia seguinte, eu pensava, nossa, eu consegui vencer ontem sem álcool, eu vou tentar hoje de novo também, só por hoje. Aí eu pensava também no mesmo momento, tá, hoje não, mas amanhã sim. Amanhã sim. Aí chegava no terceiro dia, nossa, eu consegui 2 dias já, então eu vou fazer isso de novo. E fui fazendo, e tô há 104 dias, 114 dias sem álcool. Eu já tô perdendo as contas, assim, sabe? E é tão maravilhoso, é tanto benefício que vem na vida da gente quando a gente tira o álcool. É uma nova vida, é um novo tudo, sabe? E nesse caminho, eu precisei de abrir mão de muita coisa. Precisei de abrir mão das companhias que eu gostava, de frequentar os lugares que eu gostava, de viver da forma que eu gostava de viver com a bebida. Estava no supermercado, eu ia lá e comprava minha bebida e trazia para casa. Eu precisei abrir mão disso tudo. E o mais maravilhoso de tudo, sabe o que que é? É que hoje eu vejo que isso não me faz falta mais. O que antes para mim era imprescindível, impossível de ficar sem,
Hoje eu vejo que não cabe mais para mim. Eu vejo que não faz mais sentido eu viver daquele jeito. Não combina mais comigo aquilo ali. E para mim é leve, é fácil. Desde o início desse processo, eu coloquei uma coisa na minha cabeça, que a dor de você largar um vício, ela é inevitável. Mas o sofrimento é opcional. E desde o início eu escolhi não sofrer. Eu escolhi passar por esse processo de forma leve, de forma alegre, de forma feliz, apesar de toda a dor. Porque se eu ficasse na dor me lamentando, eu não conseguiria chegar aqui. Eu ia recair, porque tudo começa na nossa mente. Aí ia ficar na minha mente, ai, mas olha como é que tá sendo tão sofrido para você ficar sem o álcool. Não compensa, não vale a pena. Aí eu ia acontecer o quê? Eu ia recair. Então a gente precisa mudar os nossos padrões de pensamento e a gente precisa abrir mão de coisas que hoje para você é impossível viver sem. Daqui a um tempo você vai ver que é super possível e que aquilo não faz mais sentido para você. Há um tempo atrás, há mais de 3 meses atrás, para mim era impossível parar com o álcool, era impossível. Hoje eu vejo que a vida no álcool é que era impossível para mim. E eu agradeço a todo instante por eu estar conseguindo me manter em sobriedade. E se você chegou até aqui, eu te convido a tentar praticar isso que eu estou falando. Praticar o só por hoje, evitar ambientes, lugares e pessoas. Sempre ter uma bebida, uma água com gás, uma bebida gaseificada ali para você tomar na hora que bater a fissura. Lá nos primeiros dias, que isso é muito importante, me ajudou e ajuda muito, muito. Teve momentos assim lá no meu início que eu ficava cega com vontade da bebida. E eu não acreditava que a água com gás fosse me ajudar, e ela me ajudou nos meus momentos de maior pavor, que eu achava que eu fosse recair. Eu já tinha 15 dias sem álcool. E eu fiquei apavorada achando que eu fosse recair, que eu suava frio, eu tremia. Sabe, os pensamentos eles vêm assim igual ondas tempestuosas para você beber. Aí o que eu fiz? Não, eu vou dar uma chance. Eu parei, respirei, não, eu vou dar uma chance. Eu vou tomar água com gás. Vamos ver se vai dar certo. Eu peguei a água com gás, coloquei no meu copo, que eu gostava de beber, minha bebida. Fiquei com aquele copo ali o dia inteiro na minha mão, bebendo água com gás. Eu nunca bebi tanta água com gás na minha vida. Quando chegou no final do dia que eu fui dormir, eu agradeci, eu chorei porque eu tinha conseguido. E eu achava que a água com gás não era capaz de me ajudar, e ela foi. E ela está sendo até hoje. Então pode ser que se você tentar, você consiga também, assim como eu. Se você quer parar de verdade com o álcool, você tem que buscar todas as formas que você puder para poder parar. Fazer como eu fiz, como tantas pessoas que conseguem fazem. Querer de verdade. Praticar o só por hoje, evitar tudo que te leve ao primeiro gole, sabe? E você vai ver quando as maravilhas assim da vida começam a acontecer, você vai ver que é mágico, é um milagre, que tudo na nossa vida melhora, o nosso sono melhora, sabe? A nossa rotina fica leve. A gente acontece às vezes um problema, um pepino para você resolver. Nossa, você resolve aquilo ali com outra mentalidade. Na época da bebida, eu resolvia tudo no grito, tudo no embaraço, na histeria, porque minha mente era muito barulhenta. O álcool fazia isso com a minha mente. Hoje a minha mente é tranquila, hoje eu falo de uma forma diferente. Eu caminho, eu ando de uma forma diferente, porque antes eu só andava correndo. Agora eu já caminho com calma, sabe? Calma, para que pressa? Não precisa. Aquele senso de urgência que eu tinha, ele deixou de existir. Com aquela compulsão que eu tinha pela comida, que eu beliscava o tempo inteiro, ela deixou de existir também. E quando a gente começa a colher os frutos da sobriedade, a gente não quer mais voltar para aquela vida. E a gente lembra, sabe, do passado, como que a gente fazia, as coisas, o sofrimento que era na bebida, as vergonhas, as ressacas, o gasto de dinheiro. Quando eu lembro daquilo ali, eu vejo que eu não quero mais voltar para aquilo que não faz mais parte da minha vida. E era isso que eu tinha para deixar aqui registrado, dizer que a gente consegue sim, a gente tem que buscar força dentro da gente, a gente tem que acreditar que a gente é capaz. Quando você acredita que você é capaz, você busca meios e formas de conseguir, e você consegue. E era isso que eu tinha para deixar aqui registrado, ó, vamos manter nossa sobriedade só por hoje, e até a próxima.